Sexualidade e Espiritismo, com Jean Paul. Oi, galera! Eu sou Jean Paul, criador do perfil Um Gay Espírita nas redes sociais, e esse é o Sexualidade e Espiritismo. Hoje eu gostaria de trazer para vocês trechos de um texto do Paulo Brabo, que é um teólogo, escritor. Ele escreveu o livro Em 6 Passos, O que Faria Jesus? E a gente vai ler hoje o 6º passo: sensualize a sua espiritualidade. E é importante a gente pensar no sentido que ele está dizendo sensualize. Sensualizar significa tornar-se sensual. E sensual é relativo aos sentidos ou aos órgãos dos sentidos. Então não tem nada a ver aqui com erotização. E o pensamento que ele traz é muito interessante. Vou ler alguns trechos pra gente. Jesus, ao contrário de nós, jamais cedeu às tentações da teologia, do método, da exposição linear. Não só isso, o que parecerá para alguns ainda mais singular. Ele recusava-se a credenciar até mesmo o discipulado da forma como o concebemos, tendo dito mais vezes: vá para sua casa do que venha me seguir. Onde, então, se escondia o cerne mais essencial do método e da missão do andarilho de Nazaré? De que forma Jesus tocou gente que não tinha tempo ou bagagem para saber interpretar o que ele estava dizendo? A resposta acabo de dar. Jesus tocou gente. Deus fez-se carne, em absoluto contraste com ele. Tudo o que fazemos como cristãos, tudo com que nos ocupamos e rotulamos de espiritualidade, é para disfarçar a carne que somos. Jesus aprendeu a viver na carne e mostrou notável desenvoltura dentro dela. Em contraste com ele, sentimos que a carne nos incomoda, nos constrange, nos envergonha. A carne é embaraçosa. O fato de vivermos constantemente sujeitos à doença, à fome, à dor, à solidão, à decrepitude, ao ciclo digestivo, à morte e outras vergonhas inerentes à nossa condição, pode produzir em nós uma implacável ojeriza contra a carne. Nosso escape para esse fastio, somos levados comumente a crer, está na espiritualidade convencional. Espiritualidade que é forjada para demonizar o corpo e seus embaraços e pregar que Deus só pode ser experimentado nas esferas supostamente superiores da mente, do escape da realidade, dos olhos fechados, da privação dos sentidos. Jesus fazia o trajeto precisamente contrário ao nosso, avançando com galhardia em direção à experiência dos sentidos, tendo dedicado a maior parte de sua atividade neste mundo ao esforço de minimizar os constrangimentos produzidos em pessoas de carne pela fome, pela doença, pela dor, pela decrepitude, pela solidão. No que pode nos parecer escandaloso, Jesus deixava claramente a impressão de que estava tratando primordialmente com corpos, não com espíritos. Ele tinha histórias para contar, verdades a ensinar e revelações espetaculares para fazer, mas seu dia a dia e sua agenda permaneciam entranhados no domínio do corpo e da experiência dos sentidos, de pessoas que precisavam de cura, de pessoas que precisavam de comida, de pessoas que precisavam andar, de pessoas que precisavam de sexo, de pessoas que precisavam de visão, de pessoas que precisavam de companhia, de pessoas que precisavam de trabalho, de pessoas que precisavam de dinheiro, de pessoas que não queriam morrer. Nossa satânica fantasia como cristãos é passarmos pelo mundo à margem de todas essas coisas, desencarnados como fantasmas, vivendo momentos de espiritualidade em número suficiente para redimir os constrangimentos que nos impingem o corpo e os sentidos. Não queremos de modo algum enfrentar o terrível embaraço de que somos feitos de carne e osso. Tentamos a todo custo escapar daquilo que a Bíblia não esconde em página alguma, que a carne é essencialmente animal. Preferiríamos não ter de admitir
avançados que somos na comunhão divina e na experiência do Espírito, que não somos menos animais do que uma barata, um lêmure ou uma sucuri. O Verbo se fez carne traduz-se por Deus fez-se animal. Nós, se tivéssemos escolha, apagaríamos por completo a porção, corpo, carne e sentidos da nossa experiência. Sentimos que se isso acontecesse, estaríamos finalmente livres para desfrutar da espiritualidade plena. Adiamos a nossa espiritualidade definitiva para quando acontecer. 2000 anos depois, cá estamos nós, nem judeus, nem gregos, mas algo infinitamente menos acabado, aspirando petulantemente a seguir os passos empoeirados do Filho do Homem, o impensável Deus conosco, o encarnado, o Deus que assumiu condição de homem. E que fazemos? Com recato estúpido, pecaminoso e contraproducente, negamos hoje a carne de Jesus e a nossa. Os mesmos cristãos que recusam-se a admitir a possibilidade de descenderem do macaco não trazem à mente que Deus, em Jesus, conformou-se disparatadamente à condição de primata. Queremos que as pessoas conheçam Jesus através da assimilação intelectual do nosso discurso e nunca pelo intercâmbio de caminhadas e pelo choque custoso entre corpos. Não queremos de modo algum traficar com a carne, porque não queremos que Deus trafique através dela. Esquecemos miseravelmente que a natureza divina de Jesus não estava escondida na sua carne, estava manifesta nela. Essa nossa infantil negação da carne nos torna, entre outras coisas, companhia insuportável para todos ao nosso redor e ainda para nós mesmos. Vivemos como se a espiritualidade, como se a verdadeira vida fosse terreno exclusivo do incorpóreo e do intelectual, da oração, da devocional, da meditação, do discurso, da leitura. Fora raras exceções determinadas por um emocionalismo arbitrário, não conseguimos ver nenhuma espiritualidade num abraço, numa caminhada pela praia, num jogo de cartas, numa escalada, num café, numa churrascada, numa flor, num pedaço de pão, na mão de um amigo, numa dor de dente, nas pessoas que estão com você na casa de praia. Isso enquanto o testemunho do homem Jesus proclama em altos brados de sua pedra de escândalo do Novo Testamento que não há exceções à universal santidade das relações da carne com o universo. Deveríamos andar descalços todo o tempo, pois somos terra santa. Jesus não apenas tolerou a carne, ele não apenas rebaixou-se à carne e, por certo, não aboliu. Jesus a redimiu. Somos constantemente ensinados sobre a importância de morrer e ressuscitar como Jesus. Mas, ai de nós, não há quem nos ensine a encarnar. Com essas profundas palavras de Paulo Brabo, deixo aqui a reflexão da resposta dos Espíritos à pergunta 573 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Ao que eles respondem: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Que possamos, então, refletir no nosso propósito enquanto encarnados, sabedores de que precisamos construir hoje um mundo cada vez mais baseado na lei de justiça, amor e caridade, sem lugar para a misoginia, sem lugar para o racismo, sem lugar para as LGBT-fobias. Precisamos, hoje, construir um mundo onde não há mais lugar para provas e expiações, mas para a regeneração da carne, dos nossos sentimentos e das nossas relações uns com os outros. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Beijos de glitter.